O Fantástico volta agora no tempo para investigar a história mal contada de uma tragédia esquecida. E que aconteceu há exatos 44 anos, dia 23 de janeiro de 1967, na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. A Via Dutra, a estrada que liga o Rio a São Paulo, ficou fechada por 3 meses e estima-se que 1.500 pessoas tenham morrido. Serra das Araras. Aqui desabou um dilúvio trágico. Imagem distante da destruição material. Desapareceu o leito de rodovia de primeira classe. É 11h30 da noite que começou a cair aquela chuvareira, aquela aguaceira. Parecia que tinha uma pessoa com uma bacia desse tamanho aqui despejando em cima do coisa. Onde é que aquela bacia d'água caía, a barreira descia junto. Seu Manuel testemunhou o temporal. Ele mora em Piraí, a 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Fica perto da Via Dutra, a principal estrada que liga o Rio a São Paulo. Foi aqui, em 1967, que ocorreu o que pode ter sido o maior dos desastres naturais da história do Brasil. Este vídeo, feito dias após o desastre, mostra o tamanho do estrago sem precedentes. A rodovia Presidente Dutra desapareceu quase completamente, numa extensão de 5 quilômetros. Enormes crateras se abriram no leito da rodovia, mostrando a violência do dilúvio. A quantidade de água foi tão grande que a terra desceu com força e arrastou tudo que estava pela frente. Ônibus, caminhões e carros que passavam naquele trecho simplesmente desapareceram. Alguns foram encontrados a até 2 quilômetros de distância. Não se tem encontrado. Muitas pessoas estão sepultadas lá. É verdade. Não encontraram. Por vários ônibus. Entre os mais de 300 corpos resgatados, muitos moradores da região, como os 6 filhos e a mulher grávida de seu Edilson. O senhor esqueceu os seus filhos? Não. Não esqueci dele. Eu tenho saudade dos meus filhos até hoje. Os jornais noticiavam 500, 800, até 1.500 mortos. O número total de vítimas nunca foi divulgado. O difícil acesso, os poucos recursos da época e o gigantesco volume de terra dos deslizamentos impediram qualquer contagem precisa. Naquele ano, a região sudeste sofreu diversos outros incidentes similares e a ditadura militar abafou o caso, como mostra essa nota do DNR, o Departamento de Estradas da época, publicada em jornal. Estudos feitos na ocasião informam que foram 275 milímetros de chuva em apenas 3 horas e meia. Para se ter uma ideia do que foi isso, é quase o dobro das chuvas que atingiram a região serrana do Rio em 1/8 do tempo. Realmente o de 67, pelos registros, pela leitura feita, realmente foi um desastre de proporção maior do que aconteceu este ano. Foi uma chuva muito forte, com relâmpago. Irani e as 3 irmãs eram pequenas, mas sobreviveram ao temporal e moram na região até hoje. A Vila Cruzeiro ela está justamente em cima de um bairro que foi levado pela enchente de 67. E mais, não sobrou ninguém. Tinha muitos conhecidos da gente nesse bairro que a água levou. A gente fala, pô, será que ali não tinha mais de 700 pessoas? E tudo questionamento que a gente levanta, porque a gente não pode, a gente não tem esses dados, né? Aquele morro lá, aquilo ali era um morro só, um nível só. A água desceu, abriu a caracatera todinha. São 44 anos. As marcas ficaram aí. Aqui, por onde hoje passa a estrada tranquila, é um imenso cemitério de vítimas que jamais serão identificadas. Eles desconhecem que ali é um caminho onde a água vai passar. E a natureza, eu acho que ela tem um limite. Então, se eu construo onde não tem condições de ser construído, depois amanhã eu vou pagar um preço.